Começando agora o programa Navegar é Preciso. Navegar é preciso viver. Das ondas da internet para as ondas do rádio. Um programa para a malta portuguesa. Lusanet leva aos lusos dos 4 cantos do planeta as notícias da comunidade. Futebol, entrevista, música, cultura, utilidade pública e humor. Enfim, um programa para redescobrirmos nossas origens. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver. Muito bom dia, amigos internautas! Estamos começando neste dia 6 de abril de 2025, a edição de número 1275 do Navegar é Preciso, exclusivamente pela live no Facebook. O endereço, você já sabe, é o facebook.com/Grupo Lusanet. Não deixe de acessar também o nosso site, hein? O www.lusanet.com.br. Em São Paulo são 10 horas e 4 minutos. Em Lisboa, no horário de verão, 14 horas 4 minutos. No programa de hoje teremos as notícias da semana em Portugal, bem como mais um capítulo da história dos castelos portugueses, além de fazermos uma visita até o Conselho de Manteigas, e é claro, tudo sobre o futebol português e sobre a nossa Lusa do Canindé. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet. O endereço é www.lusanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail grupolusanet@gmail.com. Repetindo, grupolusanet@gmail.com. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Basta procurar por Grupo Lusanet. Você pode rever esta e outras edições do programa Navegar é Preciso também no YouTube. Basta digitar Programa Navegar é Preciso. Lusanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso. Notícias Lusanet. É isso aí, de volta com o Navegar é Preciso, Notícias Lusanet. Mais uma vez o nosso muito bom dia a todos os internautas ligadinhos aqui com a gente no Navegar é Preciso, nesta manhã gelada do outono brasileiro. Mas vamos esquentar o dia com o bom dia dele, Nelson de Paula. Muito bom dia, Lourenço. Bom dia a todos os internautas que nos acompanham todos os domingos. Um bom domingo a todos, um beijo no coração e vamos lá de Notícias Lusanet em São Paulo, 10 horas e 6 minutos. E em Lisboa, 14 horas 6 minutos. Presidente promulga decreto do parlamento que altera a lei dos solos. O presidente da República promulgou na última sexta-feira o decreto do parlamento que altera a chamada Lei dos Solos, aprovado com votos a favor do PSD e PS, considerando que afastou objeções suscitadas pela anterior versão. Numa nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na internet, Marcelo Rebelo de Souza anunciou que decidiu promulgar este decreto, apesar de o presente diploma manter derrogações ao regime geral e de matérias que aflora sobre combate à corrupção carecerem de maior substância e desenvolvimento. O chefe de Estado acrescentou ainda que optou pela promulgação, atendendo às profundas alterações introduzidas por iniciativa do Partido Socialista, com apoio do Partido Social Democrata, que afastam objeções suscitadas sobre o diploma anterior. O parlamento aprovou em 28 de fevereiro
alterações ao regime jurídico de instrumentos de gestão territorial através de uma apreciação parlamentar do Decreto-Lei do Governo PSD-CDS-PP de dezembro do ano passado. Navegar é preciso. Portugal é o 8º país da União Europeia com preços mais caros de alojamento turístico. Portugal subiu de 10º para o 8º lugar entre os países da União Europeia, com preços das dormidas, as pernoites, mais elevados em 2024, mas em fevereiro deste ano inverteu a trajetória de acordo com um estudo da CoStar. Em 2024, os alojamentos turísticos portugueses registraram, em média, receitas por quarto ocupado, uma das métricas mais importantes no setor que mede a evolução dos preços de 160 euros, de acordo com os dados da consultoria CoStar, especializada em hotelaria, com base nas publicações da Eurostat. Os primeiros lugares são ocupados pelo Chipre, 288 euros, a Grécia, 230 euros, a Itália, 222, a França, 183, a Croácia, 175, Malta, 171 e Irlanda, 169 euros. A Espanha, com 158 euros, e Luxemburgo, 149 euros, encerram os 10 primeiros lugares. O valor de Portugal corresponde a um acréscimo de 6,8% acima da inflação e coloca o país no top 10 dos mercados com os preços mais caros dos pernoites em hotéis e alojamentos turísticos. As maiores subidas foram protagonizadas pela Rússia, mais 15,2%, Sérvia, mais 12,9% e Grécia, mais 12,4%. Navegar é preciso. Na pujante São Paulo, 10 horas e 10 minutos. E no Porto, 14 horas 10 minutos. Concurso vai eleger o melhor croissant à moda do Porto. Se tem um estabelecimento no distrito e na área metropolitana do Porto e fabrica os seus próprios croissants, está apto para se candidatar ao prêmio de melhor croissant à moda do Porto, que acontece este ano pela primeira vez. Se é apenas um apreciador, então fique atento, porque em breve poderá fazer uma rota com os melhores na produção desta especialidade. As inscrições para a primeira edição do concurso O Melhor Croissant à Moda do Porto se encerraram no dia 31 de março. Esta é uma iniciativa da Manja e das Edições do Gosto, empresa responsável por eventos de gastronomia, entre as quais a eleição do melhor pastel de nata de Lisboa. Segundo os organizadores, o croissant à moda do Porto é diferente dos croissants que se encontram no resto do país. Em vez de folhado, é feito com massa de brioche, o que lhe confere uma textura macia e um sabor rico. Muitas vezes é finalizado com uma calda brilhante à base de açúcar e, por vezes, vinho do Porto, o que lhe oferece um aspecto brilhante. A partir de agora, os estabelecimentos serão selecionados para a primeira fase, em que apresentarão os seus croissants a um júri que escolherá os 10 finalistas em provas cegas, tendo por base a técnica, o sabor, a textura da massa e o aspecto visual dos croissants. Navegar é preciso. Sporting venceu o Rio Ave e deixa bem encaminhada a presença na final da Taça de Portugal. O Sporting venceu na última quinta-feira o Rio Ave no Alvalade por 2-0 em jogo relativo à primeira mão das meias finais da Taça de Portugal. Um resultado que abre boas perspectivas para uma presença dos Leões na final da prova. O clube de Alvalade abriu o marcador aos 12 minutos com um bom remate de fora da área
de Geni Catamo. Mesmo em cima do intervalo, Gyökeres aumentou a vantagem com um pênalti a Panenka, após um derrube na área de Aguilera sobre Catamo. Na segunda parte, Catamo ainda viu o árbitro anular-lhe um gol por fora de jogo, mas até o final o resultado não sofreu alterações. O jogo da segunda mão está agendado para 22 ou 23 de abril em Vila do Conde. A outra meia-final, de onde sairá outro dos finalistas, será decidida entre o Benfica e o Tirsense. A equipe de Santo Tirso ocupa a 7ª posição da Série A do Campeonato de Portugal e deverá receber os encarnados no estádio do Bessa. A final da taça realiza-se, como habitualmente, no Jamor, no dia 25 de maio. Navegar é preciso. Em Santana de Parnaíba, 10 horas e 14 minutos. E em Manteigas, que será o conselho abordado daqui a pouquinho no turismo, 14 horas 14 minutos. Hora das festas e eventos da comunidade portuguesa de São Paulo, Lourenço. Atenção, hein? Você que fez a reserva para o almoço jovem de Páscoa no Arouca São Paulo Clube, lembramos que o evento acontece hoje, hein? A partir do meio-dia. No cardápio, a deliciosa bacalhoada à moda de Arouca. Na parte artística, a apresentação do rancho folclórico Aldeias da Nossa Terra. O convite dá direito à mesa de petiscos, buffet self-service e mais a sobremesa. Como sempre, as bebidas serão cobradas à parte. Maiores informações você consegue através do WhatsApp do Arouca pelo número DDD 11 97133 9196. Lembrando que o Arouca São Paulo Clube fica na rua Vila de Arouca, número 306A, no Tremembé, em São Paulo, capital. Então não se esqueça, para divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa neste espaço, é só enviar uma mensagem para o e-mail grupoluzanet@gmail.com. Não deixe de divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa aqui no Navegar é Preciso. Navegar é preciso. E chega ao final, notícias Luzanet, mas vamos navegar aí até às 11 da manhã, 11 e pouquinho, mas ainda temos muita coisa para falar. Hoje, no turismo, iremos falar do Conselho de Manteigas, na história dos castelos portugueses. Hoje, o primeiro capítulo do Castelo de Montalegre. Nos descontos, tudo sobre o futebol português e sobre a nossa Lusa do Canindé, à beira da estreia na Série D. Semana que vem, no final de semana que vem, porque a dona CBF ainda não divulgou nem a data, nem o horário, nem confirmou o local. O jogo a gente sabe que é Boa Vista e deve ser lá em Saquarema, mas o horário e a data a gente vai descobrir, acho que na sexta-feira antes do jogo, né? Mas Brasil! O que importa é que nós vamos ver a Lusa na Série D. Mas agora é hora de música. A maravilhosa música portuguesa, claro, sempre oferecendo para você, nosso querido internauta ligadinho aqui com a gente no Navegar é Preciso, e também a todos os aniversariantes da semana, especialmente na próxima quinta-feira, dia 10, fazendo aniversário a minha prima Marli. Um beijo para ela, e para você tá fazendo aniversário esta semana, um grande abraço também, muitas felicidades, porque todos nós vamos ouvir agora com o grupo Entre Vozes, Fadinho do Bacalhau. Antes era o mais fiel dos amigos deste povo, até com espinhas e pele marchava com couves, com alho e com ovo. Agora subiu de posto
já pela hora da morte. Quem quiser saber-lhe o gosto vai pagar com juros e tem muita sorte. Ai, que saudades do meu bacalhau, das pataniscas, das postas na brasa, com cebolinhas e com colorau, com feijão frado à moda da casa. Ai, pastelinhos, onde é que eles estão? Meia desfeita, quando é que eu a faço? E até aquilo que se faz à mão, sem bacalhau, nunca mais faço. Quando fores à mercearia, não compres por lebregar. Se é a própria, é porcaria, enrola no tacho e não sai parar. O que é preciso é malta, exigir de muitos modos, que se acabe com a falta e haja bacalhau com todos para todos. Ai, que saudades do meu bacalhau, das pataniscas, das postas na brasa, com cebolinhas e com colorau, com feijão frado à moda de casa. Ai, pastelinhos, onde é que eles estão? Meia desfeita, quando é que eu a faço? E até aquilo que se faz à mão, sem bacalhau, nunca mais faço. Meia desfeita, quanto é que eu a faço? E até aquilo que se faz à mão, sem bacalhau, nunca mais faço. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet. O endereço é www.luzanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail grupoluzanet@gmail.com. Repetindo, grupoluzanet@gmail.com. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Basta procurar por Grupo Luzanet. Você pode rever esta e outras edições do programa Navegar é Preciso também no YouTube. Basta digitar Programa Navegar é Preciso. Luzanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso. Redescobrindo a comunidade. É isso aí, de volta com o Navegar é Preciso, como acontece todos os domingos. Estamos aqui novamente, eu, Lourenço Correia, e meu copiloto Nelson de Paula, para levá-los a mais uma breve viagem a outro dos principais e mais pitorescos pontos turísticos de Portugal. Nelson, qual o destino da viagem de hoje? Hoje vamos até Manteigas. É, exatamente. O pertencente ao Distrito da Guarda, o Concelho de Manteigas possui 122 quilômetros quadrados, distribuídos por 4 freguesias. É limitado a noroeste por Gouveia, a leste pela Guarda, a sudoeste pela Covilhã e a oeste por Ceia. Historicamente, Manteigas terá nascido oficialmente entre 1186 e 1188, ainda que o seu certificado de nascimento, carta de foral concedida por Dom Sancho I, se tenha perdido no tempo. Não existe qualquer dúvida quanto à promulgação de tal diploma, pois o foral de 1514, aquele que é o foral que o município guarda, faz referência expressa à existência de um foral outorgado por Dom Sancho I. Fruto da reforma administrativa ocorrida em 1896,
O conselho foi extinto em 26 de junho daquele ano e anexado ao da Guarda durante cerca de 1 ano e meio, vindo a ser restaurado em 13 de janeiro de 1898. Nelson, como é que fizemos para chegar até o Conselho de Manteigas, no belíssimo distrito da Guarda, hein? Saímos do porto, pegamos a autoestrada A25 até chegar a Mangualde. Em seguida, pegamos a estrada nacional 232, chegando a Manteigas. Lourenço, o que temos de patrimônio, cultura e lazer? O Conselho de Manteigas fica em plena cadeia montanhosa da Serra da Estrela, a mais elevada em Portugal continental. Por isso é também conhecido como o coração da Serra da Estrela. É também no Concelho de Manteigas que fica localizada a formação geológica das Penhas Douradas. A nível de lazer, destacamos a pesca desportiva e o parapente. Já a nível de patrimônio, destacamos as capelas de Nossa Senhora da Anunciação e de São Lourenço. Nelson, o que é que podemos trazer de recordações do artesanato de Manteigas, hein? Destacamos as cestas de vime e verga e os trabalhos em pele, linho e lã. E o que temos de festas e eventos, Lourenço? Bom, os destaques ficam por conta da festa de Nossa Senhora da Anunciação em agosto, a festa de São Lourenço também em agosto e a festa de Nossa Senhora da Graça no mês de setembro. Nelson, como dizia o nosso saudoso amigo Ablerlander, já estou com água na boca. Sugestão gastronômica de Manteigas. Destacamos a feijoca guisada com carne de porco, o cozido à serrana, as febras de porco em vinha d'alho e o feijão cozido no forno. E os docinhos, hein, Nelson? Aí temos o requeijão com doce de abóbora, o arroz doce, o bolo de crista, os bolos de leite, as cavacas e os esquecidos. Nelson, para não se esquecer, e você que quer saber mais sobre as coisas do Conselho de Manteigas, pode consultar que site, hein? É só ir lá no site da Câmara Municipal de Manteigas, o endereço eletrônico é o www.cm-manteigas.pt. Então não se esqueça, estando em Portugal, visite Manteigas. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet. O endereço é www.luzanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail grupoluzanet@gmail.com. Repetindo, grupoluzanet@gmail.com. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Basta procurar por Grupo Luzanet. Você pode rever esta e outras edições do programa Navegar é Preciso também no YouTube. Basta digitar Programa Navegar é Preciso. Luzanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso. Redescobrindo a comunidade. É isso aí, minha gente. Depois de visitarmos Manteigas, vamos continuar aqui no Redescobrindo a Comunidade, falando da história de Portugal, mais especificamente dos castelos, Lourenço. De qual falaremos hoje? Hoje o primeiro capítulo do Castelo de Montalegre. O Castelo de Montalegre localiza-se na freguesia de Montalegre e Padroso, município de Montalegre, distrito de Vila Real, em Portugal, no topo de um monte granítico, de onde se descortinam as serras do Gerês, a oeste, e do Larouco, a leste, e o curso do rio Cávado, a norte. O castelo domina a povoação a poucos quilômetros da fronteira com a Galiza, juntamente com o castelo da Piconha, próximo de Tourém, e o castelo de Portelo, em Sendim, Padomelos,
o Castelo de Montalegre está classificado como Monumento Nacional desde 1910. Acredita-se que o povoamento humano de seu sítio remonte a um castro pré-histórico sucessivamente ocupado por romanos, conforme testemunho de moedas e lápides recuperadas na área, também por suevos desde 411, e anexado pelos visigodos em 585. Posteriormente, foi atacado pelos muçulmanos várias vezes na época da reconquista cristã da Península Ibérica, desde os meados do século VIII. Veio a integrar os domínios do Galiciense Regnum até a independência do Reino de Portugal. Desde esse momento, faz parte de Portugal até os dias de hoje. Território compreendido nos domínios do Reino de Portugal desde a sua independência, a povoação recebeu carta de foral de Dom Afonso III em 9 de junho de 1273, tornando-se cabeça das chamadas Terras de Barroso, época em que a construção do castelo deve ter sido iniciada atravessando o reinado de Dom Dinis, que garantiu à vila substanciais privilégios em 1289, visando o seu povoamento, para ser concluída em 1331, no de Dom Afonso IV, conforme inscrição epigráfica no sopé da Torre Sul. A época da crise de 1383 a 1385, a vila e seu castelo tomaram partido por Dona Beatriz, para serem incorporados após a Batalha de Aljubarrota pelas forças de Dom João I, no contexto da campanha a Chaves e ao norte de Portugal. Nesse contexto, as terras de Barroso foram oferecidas ao condestável Dom Nuno Álvares Pereira. Sob o reinado de Dom Manuel I, a povoação e seu castelo receberam o foral novo em 1515. Um complemento à inscrição epigráfica na Torre Sul informa-nos que obras de reparo foram concluídas pelo licenciado Manuel Antunes de Viana em 1580. No contexto da Guerra da Restauração da Independência Portuguesa, recuperado o seu valor estratégico defensivo na raia, o castelo recebeu obras de modernização, visando adaptá-lo aos então modernos tiros da artilharia. O terremoto de 1755 não causou maiores danos ao castelo do que os da queda de uma das ameias, conforme consta das Memórias Paroquiais de 1758. Olha aí, que beleza então esse primeiro capítulo do Castelo de Montalegre, muito bonitinho, lá no cimo do morro, né, da montanha, onde se tem uma vista simplesmente maravilhosa ali das serras do Gerês e do Larouco, né? Então, é uma região muito bonita, com uma posição estratégica do castelo maravilhosa e permite uma visão de todos os 360 graus à volta do castelo. Semana que vem mais... tem uma visão, uma vista que é uma coisa de louco. Você vê-se aí no filme que a gente disponibilizou, até onde vai a vista, é de perder a vista mesmo, muito bom. Semana que vem tem mais Castelo de Montalegre, tem mais História de Portugal. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet, o endereço é www.luzanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail grupoluzanet@gmail.com, repetindo, grupoluzanet@gmail.com. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram.
basta procurar por Grupo Luzanetti. Você pode rever esta e outras edições do programa Navegar é Preciso também no YouTube. Basta digitar Programa Navegar é Preciso. Luzanetti. Navegar é preciso. Navegar é preciso nos descontos. Lindo hino português anunciando futebol português, o desporto em Portugal. Enquanto aguardamos o contato do Camões, vamos receber o bom dia dele, Emídio Tavares. Bom dia, Emídio. Bom dia, Lourenço. Bom dia, Nelson, internautas. Bom dia a todos. Bom dia, Emídio. Vamos aos destaques da semana do futebol português. Começando com uma rixa entre Proença e Fernando Gomes que prejudicou o futebol português. Explica aí, Emílio. Bom, a história começa lá atrás, na operação policial chamada Mais-Valia. O que aconteceu? Há alguns anos, o prédio da Federação Portuguesa de Futebol foi vendido. Existiam vários interessados, então foi feita uma licitação para venda. O então secretário da Federação Portuguesa, Paulo Lourenço, não é seu parente não, né, Lourenço? Não. Paulo Lourenço, ele era o secretário executivo e o presidente era o Fernando Gomes. A federação, o prédio foi vendido por 11 milhões de euros para um grupo hoteleiro, só que veio à tona recentemente que essa licitação foi fraudulenta e que incorreu em pagamento de propina para que esse grupo hoteleiro vencesse a licitação. E aí correu um burburinho que o Paulo Lourenço, secretário executivo da federação, era só o testa de ferro de quem ia receber a propina maior, o Fernando Gomes. Aí a polícia veio atrás de vários inquiridos, dentre eles o Pedro Proença, e veio perguntar se o Pedro Proença acreditava que o Fernando Gomes fosse realmente o algoz da história. E ele disse: não ponho a mão no fogo por ninguém. Isso foi o gatilho para o Fernando Gomes queimar o Pedro Proença, porque o Fernando Gomes foi eleito recentemente, margem apertada, hein? O Laurentino concorreu com ele, foi eleito recentemente presidente do Comitê Olímpico Português. E para exercer essa função, ele não poderia continuar no cargo de vice-presidente da UEFA. O que ele pensou? Eu renuncio ao cargo, eu entro como presidente executivo, eu queimo o filme do Proença e aí eu concorro no lugar dele a membro do comitê executivo, não vice-presidente, membro do comitê executivo da UEFA, e eu fico com 2 cargos, presidente do Comitê Olímpico Português e membro do comitê executivo da UEFA, que Portugal estava lá há mais de 12 anos. Aí, numa reunião com membros desse comitê, ele, que era vice-presidente, antes de renunciar, ele disse que não apoiava o Proença, que não era homem para esse cargo. Isso, logicamente, queimou o nome do futebol português. O Proença ainda assim concorreu e foi o último colocado dentre os 11 que concorreram, teve só 7 votos, e aí o Fernando Gomes ficou sem graça de colocar o nome dele para ser candidato. Com isso, Portugal não tem mais nenhum representante no comitê executivo da UEFA, que é péssimo, pelo menos até 2027, quando teremos novas eleições. É lamentável que esse tipo de notícia é recorrente aqui no Navegar é Preciso, a gente divulga as mutretas dos bastidores do futebol português, né? Muito triste, é meio comum no meio do futebol, é verdade, mas é lamentável, né? Enfim, eu nunca fui muito com a cara desse Fernando Gomes, sempre ficou no ar o burburinho. Ele era dirigente do Porto, e o Pedro Proença era árbitro que apanhou da torcida do Sporting lá no Shopping Colombo, mas ele era
muito simpatizante do Benfica. Mas mesmo assim, entre os dois, eu ainda preferia que o Proença fosse o representante de Portugal, porque até 2027 o Mundial está ali a bica e Portugal pode perder muita representatividade não tendo ninguém lá para ajudar. É lamentável. Já temos o Camões. Bom dia, Camões. Bom dia, Nelson. Bom dia, Lourenço. Bom dia, Emílio. Bom dia. É isso aí. Bom, já falamos aí desse imbróglio. O Fernando Gomes é muito amigo do Camões, viu? O Proença, pelo jeito, também, né? Eu tenho uma camisa guardada do Porto para ti, ó, Emílio. Tô fora. Ó, camisa linda, hein? Hoje. Exatamente. Foi ele que me deu. A camisa lindíssima do Futebol Clube do Porto, como é do Benfica e do Sporting também. Emílio, por falar em Sporting, você tem notícias aí do Kochorazvili. Quem é, hein? O Kochorazvili é um jogador georgiano que estava no Levante. É um excelente jogador, um meio avançado, foi contratado, era cobiçado por vários clubes aí. Foi contratado essa semana pelo Sporting. O Sporting vai pagar 5,5 milhões de euros, com mais 2 milhões em metas, cláusula rescisória de 80 milhões, e o Levante fica ainda com 10% de mais-valia. Ou seja, se o Sporting revender o jogador, o que o Sporting ganhar acima dos 5,5 milhões, 10% vai para o Levante. Outro que chegou, o desconhecido Alisson, atacante, que estava no Vitória da Bahia, emprestado por União de Leiria, vem por 2 milhões e 100 mil euros. E aí, Camões, você conhece o Kochorazvili? Olha, eu vi ele jogar uma vez. Olha, quem não deve gostar são os narradores. Eu vi ele jogar uma vez contra a seleção portuguesa. E olha que eles deram um suor naquele jogo. É verdade. Eles deram um suor na seleção portuguesa danado. Daí para frente eu não ouvi mais. Agora tenho visto o pessoal falar bem dele. Pelo menos fortinho ele é, né? Ali para o meio do campo já é um bom predicado. A Sport TV de Portugal mostrou, assim que o Sport estava efetivando a compra, mostrou um compacto com os melhores momentos, lances dele. Realmente me surpreendeu. Aliás, sabe como é que é a comemoração dele? Como Capitão América. Ele vai no canto do escanteio e... Eita, nós. Oi, Emílio. E o Renato Sanches, hein? O que acontece? Novidade, né? Qual a novidade que nós temos do Renato Sanches? A não ser contusão, mais uma. Mais uma contusão na coxa no jogo frente ao Farense. Eu acho, infelizmente, que o Renato Sanches me lembra um jogador angolano, Mantorras, que era um bom jogador no começo, mas vivia com o joelho bichado. E, para mim, o Renato Sanches já não tem mais futebol. Sinceramente, eu acho que ele não rende mais, já deu. E eu acho que agora, no término da temporada, o Benfica deve devolvê-lo. 8 semanas de paragem. Nossa Senhora. O Camões, dizem que quando o jogador tem muitos problemas musculares, é porque a vida fora do campo não é lá essas coisas, não é isso, Camões? Dizem, mas também às vezes pode não ser. Eu nunca escutei falar muita coisa a respeito do Renato Sanches nesse quesito, Nelson. Sinceramente, não. Sinceramente, nunca escutei, não. Sinceramente, nunca. É que ele, eu acho que para ele mesmo, Nelson, eu acho que é azar mesmo. Vocês para que ele... Fala, Emílio. Vocês devem perceber, coincidência ou não, todo jogador craque, despontando mundialmente, que sai jovem do seu time de formação, jovem que eu digo, 18, 19 anos, vai para outras equipes onde estão recheadas de craques e não rende. Não é só ele, não. Vide o João Félix. João Félix. Aonde o João Félix deu certo? Não deu em lugar algum mais.
Idem o Renato Pois Sanches. é. E o João Félix não tem tanta contusão, mas saíram muito jovens das suas equipes, estavam na formação e essa formação foi quebrada. Eu imputo a isso. Oi, Mi? Oi? Mi? O João Félix deu certo, sim. Aonde? Onde? Hein? Aonde? Aonde? Jorge Mendes. Ah, pro O Jorge Jorge Mendes Mendes. tá pegando uma grana Ah. violenta até hoje, amigo. Até hoje ele sim. tá pegando uma grana E o violenta. Renato Sanches também. Olha aí, ó. E o Kenda parece que vai para o mesmo caminho. Então, é isso que eu ia falar. Tem que tomar cuidado pro Kenda não ir por esse mesmo caminho, né? Aliás, o Kenda parece muito com o Renato Sanches, né? Aliás, Bom, eu acho e que torce para que o Renato Sanches volte, porque ele é um grande jogador. Fala, Emílio. já estava na hora do Martinez colocar o Kenda para entrar em alguma partida de Portugal, viu? E do Rio Ave, o que você tem aí, Emílio? Olha, aquela depressão Martinho que arrasou várias localidades lá em Portugal, também assim o fez lá no estádio do Rio Ave. Destelhou, destruiu muita coisa. Então, o Rio Ave não tem condição de terminar a reforma até o final da temporada. Vai passar a disputar seus jogos no estádio do Paços de Ferreira. Até o presidente falastrão da República foi lá ver o estádio. Oi, Mi? Oi? Rapaz, tenta saber, porque ele é brasileiro. Rapaz, eles têm um atacante lá chamado Cleiton Santos. Acho que é Cleiton Santos. É Cleiton, de certeza. Cleiton. Rapaz, o cara no Rio Ave está agora com 15 gols. Eita! Fica de olho nele, ó. O Camões sempre com olho Não é do clínico. não é do Jorge Mendes, não, né? Não sei, esse eu ainda não vi. Mas eu sei que ele é brasileiro. Mas com 15 gols na temporada pelo Rio Ave, me chama a atenção. Realmente. Emílio, vamos lá, os portugueses no exterior. O que você tem aí do Manchester Tem um burburinho aí. O burburinho é que o Modric vai aposentar no final da temporada. E a imprensa europeia está dizendo que o Real Madrid não vai perder tempo. Aproveitar essa fase péssima do Manchester United e vai atrás tentar comprar o Bruno Fernandes, que a cláusula rescisória dele parece estar na casa de 107 milhões de euros. O Manchester nega, mas se o Real chegar lá com a grana, pagar integralmente, e nisso o Sport, que o vendeu há alguns anos por 55 milhões, já ganhou mais 10 de mais-valia, já está na casa dos 65 milhões, pode ir abocanhar mais uma graninha aí. Mas Olha o Modric também tá para se aposentar já faz tempo, hein? Ele tá empurrando aí, né, o Modric. Ele tá que nem o Cristiano Ronaldo. Enquanto eu tô jogando, tô bem, vou jogando, né? Aliás, o Cristiano Ronaldo jogou nessa sexta-feira, Al Hilal e Al Nassr na casa do time do Jorge Jesus. 3-1 pro Al Nassr. No dia seguinte, o Al Ittihad empatou. Com isso, o Al Nassr agora está a 3 pontos do time do Jesus, a 8 do time Al Ittifaq lá, que é o líder. Lembrando que o líder não ganha 5 jogos. O Jorge Jesus vai vir para a seleção aí Com brasileira. certeza. Eu tenho quase certeza. Fala, Camões. Empatou a duras penas, não fiz. O cara deu 13 minutos, já tá aparecendo em Portugal também, rapaz. 13 minutos. Estava perdendo, é verdade. Aí foi lá o Benzema empatou o jogo. E o Cristiano Ronaldo no anterior fez 2, amigo. Fez 2. 2 gols. Já está com 931. E o Jesus deve vir mesmo para o Brasil, hein? O Camões me falou uma vez. O Camões me falou uma vez e eu estou percebendo que é verdade. O Jesus tem a fase boa de 2 anos. Passou 2 anos, esquece. Ele já está ao cabo de 2 anos no Al Ittihad, no Al Hilal. Bom, se ele vier para o Brasil e ficar 2 anos bem, olha, vai ser bom, hein? Pegar esse último ano, o primeiro ano, e for campeão do ano que vem da Copa do Mundo, tá tudo certo. Tá bom demais. Pode aposentar. Por falar em Copa do Mundo, já falamos a semana passada da chave de Portugal, Emílio, mas você tem mais informações. A
a gente deixou de explicar, vamos esclarecer como é que serão essas chaves. Serão, na fase europeia, são 12 grupos de 4 seleções, classifica-se apenas o campeão de cada grupo, e aí os segundos colocados vão se juntar aos 4 vencedores da Liga A das Nações, 4 vencedores, né? No caso seria Portugal, Espanha, França, me foge outra, e Alemanha, desde que esses não consigam vaga nas eliminatórias. Ou, se não forem eles, os que vierem a seguir. E aí a repescagem será com os segundos colocados, 12 segundos colocados, mas esses 4 prefazendo 16, 4 grupos de 4, o vencedor de cada grupo se junta aos outros 12 já classificados para o Mundial do ano que vem. Nossa, que bagunça, hein? Pelo amor de Deus. Bom, essa Copa do Mundo vai ser uma festa, né? Tem seleção para tudo quanto é lado. Nova Zelândia já classificou. Quem? A Nova Zelândia. Nova Zelândia. E o grande Japão também. Meu Deus do céu. Bom, e do Danilo, o que você tem aí, hein, Emílio? O Danilo, olha, ele está lá, vai para quase 2 anos, né? O Al Ittihad na semifinal da Taça Saudita, estava perdendo por 2-1 para o Al Shabab. Aí nos acréscimos, no 4º minuto de acréscimo, o Danilo fez 2-2. E no 9º minuto de acréscimo, de novo o Danilo fez 3-2, classificando o Al Ittihad para a final da Taça Saudita. O Danilo, quase 2 anos lá, os 2 primeiros gols do Danilo. Oi, Mídio. Oi. Mídio. Oi. Mas ontem não um passe para o gol dos outros, mas foi um passe maravilhoso, rapaz. Não pode elogiar. Não dá para elogiar, né? Duas no cravo mas e um uma passe ferradura. assim, açucarado, amigo. E o que você tem aí do Retrô lá do Recife, Emílio? O Retrô disputou a final do Campeonato Pernambucano com o Sport do Pepa. Primeiro jogo o Sport venceu fora, o segundo jogo o Sport perdeu em casa, só que o Sport teve o agravante do Sérgio Oliveira, foi expulso no começo do segundo tempo. Mesmo assim, o Sport conseguiu levar a partida para os pênaltis, e nos pênaltis o Sport venceu, tetracampeão pernambucano, primeiro título do Pepa no Brasil. Oi, Mídio. Oi. Esse retrô é clube? Esse retrô. Esse retrô. Não, porque tem um jogador, tem um meio-campista que está fazendo teste no Sporting e é desse retrô, amigo. Esse retrô começou com equipes de base e disputando a Taça São Paulo de Juniores. Então, foi um jogador ontem, meio-campista, não me lembro agora o nome dele, que foi fazer uns testes lá, no Sporting. Olha aí. Bom, Emílio, vamos virar a página aqui, vamos falar da Taça de Portugal. Nós já falamos nas notícias que o Sporting venceu em Alvalade, né? O Sporting venceu. Não. O Sporting venceu em Alvalade 3-0. 2-0, aliás. E agora faz um jogo de volta no dia 23 de abril, na casa do Rio Ave. Lembrando que o Rio Ave... Você está dizendo que o estádio está ruim, né? Provavelmente deve ser lá no campo do Pasto de Ferreira. E o Benfica joga semana que vem. O Benfica joga no campo do Tirsense, que não deve ser no estádio da cidade, porque não comporta. E depois, no dia 23, jogo de volta. Aliás, os jogos de volta serão ambos dia 23, no mesmo horário, 16 horas de Portugal. Ainda vai ser confirmado, tá, Emílio? Ainda não está confirmado, não. Pode ser um jogo no dia 23, outro no dia 24, tá? Depende da TV. Pode ser desmembrado. Depende da TV, né? O que é legal essa Taça de Portugal, hein, Camões? O Tirsense de Santo Tirso numa semifinal contra o Benfica. Olha que beleza. Deve jogar no estádio do Bessa. E aí, Camões? Mas o que é bom, o que é bonito
na taça de Portugal. É isso. São as surpresas, são aqueles times que vão indo. Também com um pouco de sorte, às vezes também nas eliminatórias e nos times que vão calhando, vão indo Sim, e vão sim. chegando. Agora eu só queria lembrar uma coisa. Ontem, eu assisti o jogo do Sporting Rio Ave, amigo. O Rio Ave o Sporting não matou esse jogo porque não quis. O Sport Tirou o pé do acelerador. Bom, foi 2-0, o Catamo fez uma partida brilhante, fez um gol, sofreu pênalti, teve um gol anulado e tal. Mas o Sporting passou como se esperava, né? Como se espera, obviamente, que o Benfica passe pelo Tirsense, mas eu tenho certeza que deve ser uma festa lá para os torcedores do Tirsense, que está no Campeonato de Portugal, hein? Olha só, né? Nem terceira, está no Campeonato de Portugal. Bom, E já esteve na primeira divisão. sim, é um time conhecido. Emílio, vamos então de Liga Portuguesa. A 27ª jornada foi concluída no início da semana, né, Lourenço? Mas vamos passar primeiro os jogos do domingo passado, no dia 30. O Famalicão venceu o AVS SAD por 4-1. O Santa Clara venceu o Nacional por 1-0. O Estoril perdeu em casa para o Porto por 2-1. E o Moreirense empatou com Guimarães 2-2. Na terça-feira, dia 1º, o Boa Vista perdeu em casa para o Gil Vicente por 3-1. Coitado do Boa Vista, hein? E na quarta-feira, dia 2, o Benfica venceu o Farense por 3-2. Já a 28ª jornada começou na sexta-feira e o AVS SAD perdeu de novo. Perdeu em casa por 3-0 para o Estoril. Ontem nós tivemos Arouca 1, Famalicão 2, Guimarães 2, Santa Clara 0. Hoje nós teremos Gil Vicente Moreirense daqui a pouquinho, o Nacional contra o Estrela Amadora. Mais tarde, Porto e Benfica, é o grande jogo da rodada. E Porto e Benfica hoje às 20h30, horário de Portugal. A 28ª jornada se completa amanhã, dia 7, com mais 3 partidas. O Farense recebendo o Casa Pia, o Rio Ave recebendo o Boa Vista, o desesperado Boa Vista, e o Sporting recebendo o Braga. Rapidamente a classificação, antes de vocês comentarem aí os jogos. O Sporting continua na liderança com 65, Benfica também 65, o Porto 56, o Braga 56, Santa Clara 46, Guimarães 45, Famalicão 40, Casa Pia e Estoril com 39, o Moreirense com 32, o Nacional, o Rio Ave e o Arouca com 29, o Gil Vicente com 26, o Estrela Amadora é primeiro fora da zona da degola com 23 pontos, o AVS SAD, que já jogou e já perdeu, é o primeiro na zona da degola também com 23 pontos, o Farense é o penúltimo com 17 e continua segurando a lanterninha o Boa Vista com 15 pontos. O Boa Vista, acho que ele ameaçou uma reação, mas acho que não vai ter jeito, hein? Tá muito ruim a situação do Boa Vista. O que esperar de Porto e Benfica hoje, hein? Um grande jogo. Vocês acham que o Benfica vai para o Porto para ganhar ou um empate tá bom? Conhecendo o Bruno Lage, vai jogar para empatar. O empate para o Benfica não é ruim, né? Ô Nelson, Emílio Lourenço, e eu conhecendo, não é que eu quero, que eu quero o contrário, mas eu conhecendo um certo histórico, o Benfica costuma se dar bem com o Porto nas Antas e mal com o Porto na Luz. Só que como esse ano ele se deu mal na Luz, a esperança é que ele se dê, que ele se dê mal. Este ano o Benfica se deu bem com o Porto na Luz, então a esperança é que o Porto se dê bem com o Benfica nas Antas desse ano. Acho que esse foi um comentário bem sportinguista, né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas normalmente o Benfica joga bem nas Antas.
falando friamente, analisando o momento. O técnico do Porto é fraco, não é técnico, pelo menos para clubes europeus, e o Laje a gente já conhece. Então, por isso que eu acho que deve terminar empatada essa partida. Se houver um vencedor, infelizmente, como sportinguista, eu acho que será o Benfica. Mas, lógico, como sportinguista, eu torço pelo Porto, porque aí fica mais fácil ainda para o Sport conquistar o bico. Mas o jogo vai ser bem difícil, como o jogo do Sport amanhã com o Braga. Isso. Não é pera doce, não. Lembrando que jogos o Sport dessa tomou semana. uma chapuletada do Braga na última vez. Então. Essa rodada, eu diria que é uma rodada muito importante para o futuro do campeonato hoje, né? Se bem que, como eu digo, para o Benfica ganhar ou empatar é praticamente a mesma coisa, mais ou menos, porque depois pega o Sport em casa, se ganhar do Sport... Só que tem que fazer a aplicação em casa, né? Tem que fazer. Para o Benfica... É ganhar ou ganhar, viu, Nelson? Porque depois, se perder aí, vai ter obrigação de ganhar em casa, e sempre que tem obrigação, a coisa é mais... A responsabilidade é maior. 2 jogos importantíssimos hoje, Porto, Benfica, Braga e Sport, né? Porque o jogo é lá em Braga. Vamos ver o que... Não. O jogo é o Alvalade. É Alvalade? Bom... E lembrando também, Nelson, que esse jogo Sport Benfica é na penúltima rodada, ou seja, é um jogo com fortes emoções. E vai ter mais rodada ainda? E vai ter mais emoção ainda, Nelson? Vai ter emoção ainda? Rapaz, os padres fizeram a festa em Braga, porque o Benfica vai a Braga, amigo. Então, a última rodada... Eu sei que é uma rodada meia cavernosa também. Acho que o Benfica pega o Braga, né? E o Sport pega o Vitória de Guimarães. Mas em casa. O Sport joga em casa e o Benfica vai a Braga. Mas a história do Benfica em Braga... Pelo que você fala, né, Camões? O Benfica sempre ganha do Braga. Mas há pouco tempo atrás o Braga... espetou uma vitória lá sobre o Benfica, né? Bom, mais um detalhe, só para complementar. Foi na luz. Fala, Camus. Foi na luz. Foi na luz, né? E aí, só para complementar aqui, a história dos técnicos podem ir para a seleção, surgiu até o nome do Mourinho, e aí no último jogo, o Mourinho não é que foi lá e beliscou o nariz do técnico adversário? Nossa, é verdade, Mídia. Aí perguntaram, por que você fez isso? Porque ele é um Pinóquio, o nariz estava muito grande. Aí falaram que o Mourinho ia ser suspenso 6 meses. Saiu a punição. 3 jogos. Sabe qual a multa rescisória do Mourinho, pessoal? 40 milhões de euros. O Mourinho, ele não dá ponto sem nó, viu? Contrata quem quer, né? Mas eu vou te dizer uma coisa, viu? Aqui na seleção brasileira, preferia ele do que o Jorge Jesus. Mourinho não dá certo, o Mourinho já está acabado, né? Não sei, mas o Jesus tem 70 anos, não é isso? Mas o Jesus, além de ter o agrado dos jogadores, ter agrado da imprensa, coisa que o Mourinho ia quebrar na primeira coletiva. E o Abel nem se fala. Eu sei lá, eu ainda eu preferi o Mourinho. Em todo caso, vamos ver, né? Bom, e a segunda liga aí? Vamos aqui rapidamente passando as outras ligas. A segunda liga, a gente está na 28ª jornada. Já tivemos Tondela 2, Feirense 1, Felgueiras 1, Penafiel 0, Marítimo 1, Leixões 1, Chaves 1, Vizela 2. Hoje tivemos União de Leiria 1, Torriense 3, Porto B 1, Passos Ferreira 0. No intervalo, lá em Viseu, o Acadêmico de Viseu vai empatando com o Mafra 1-1. Ainda teremos hoje Portimonense Oliveirense, Alverca e Benfica B. A classificação, não levando em conta os pontos aí do jogo do Acadêmico de Viseu, o Tondela continua na liderança com 54, Vizela 50,
o Alverca com 46. Depois temos Chaves 44, Leiria e Torriense 43, junto com o Benfica B, Penafiel também. Em nono temos o Feirense com 39, o Acadêmico de Viseu com 37, Felgueiras 34, o Marítimo também 34, Leixões 31, Portimonense e Passos Ferreira com 30. Passos Ferreira, hein? O Porto B é o primeiro na zona da degola com 28. Ó, tá briga boa lá embaixo, hein? O Mafra é o penúltimo com 21 e o Oliveirense é o último também com 21. A briga tá acirrada na parte de baixo também. Já pela terceira liga, nós tivemos aí pela 8ª jornada, o Lusitano Lourosa venceu o Sporting B por 2-1 ontem, o Atlético e o Belenenses empataram 2-2, o 1º de dezembro venceu o FAF 1-0. Hoje, daqui a pouquinho, começando agora, aliás, 3 minutinhos, o Amarante e o Varzim estão jogando agora. A classificação Lourosa em primeiro, o Lusitano Lourosa em primeiro com 19, o Sporting B com 12 e o Atlético com 10, junto com o Belenenses, com o FAF. O 1º de dezembro tem 9, o Varzim 8 e o Amarante 7. Para escapar do rebaixamento, na Série 1 nós temos o Braga B liderando com 20, o Trofense com 18, o São Joanense com 14, o São João de Verde também com 14, caindo estariam a Anadia com 13 e o Vila Verdense com 7. Os jogos dessa semana, da 7ª jornada, o São Joanense venceu o São João de Verde por 5-2, o Trofense perdeu para o Vila Verdense por 2-0, milagre, o Vila Verdense ganhou um jogo. E o Anadia perdeu em casa para o Braga B por 2-1. Já pela Série 2, a 7ª jornada começou agora há pouco, terminou o primeiro jogo, o Lusitânia, lá dos Açores, empatou com o Caldas 0-0. Ainda teremos hoje, já começando agora, Oliveira do Hospital União Santarém. Mais tarde, o Sport da Covilhã recebe a Acadêmica de Coimbra. Nessa Série 2, a Acadêmica lidera com 20, o Caldas 17, o Santarém 16, o Sport da Covilhã com 12. Estariam caindo nesse momento Oliveira do Hospital com 9, o Lusitânia lá dos Açores com 7 pontos. E rapidamente para fechar, o Campeonato de Portugal está na sua penúltima jornada da primeira fase, quase chegando ao final da primeira fase. Na Série A, quem estaria classificando agora é o Guimarães B e o Paredes, subindo, e caindo o Sandinense, Joane, Pevidem, Dumiense e o Atlético de Arcos. Na Série B, passando para a próxima fase, o Lessa e os Salgueiros, e o caindo para as distritais, que coisa, hein? O Guarda, o Gondomar, o Coimbrões, o Marítimo B e o Régua. E pela Série C, quem estaria passando para a segunda fase é o Elvas e o Arronches e Benfica. E caindo o Benfica de Castelo Branco, União 1919, o Sertanense, o Alcais, o Pero Pinheiro. E pela Série D, o Lusitânio de Évora estaria passando junto com a Amora para a segunda fase, e estariam caindo nesse momento o Fabril Barreiro, o Operário, o Moura, o Barreirense e o Vendas Novas. Eu estou tentando achar o Tirsense aqui, ele está na Série A. Série A, 7º lugar. Ele está em 8º lugar com 32 pontos. Então, está no meio, não vai subir, já está bem longe, já estamos na penúltima jornada. Os dois primeiros aí, Guimarães B e o Paredes, tem 53 e 51, e o Tirsense está com 32, já era. Vai continuar no Campeonato de Portugal. Não tem que se preocupar com o rebaixamento, viu? Porque 32 pontos, o primeiro que está caindo tem 28. Então, meu amigo, tem que cair aí. Tem ainda 6 pontos em disputa, né? Agora, na série, na Liga 3, a briga tá incrível. Tirando o Lusitânia, que já tem 19 pontos, os outros 7 times têm chances ainda de subir. Então, uma briga muito interessante. O segundo colocado, que é o Sport B, tem 12. E o último colocado, que é o Amarante, tem 8. Se o Amarante ganhar, pode ir a 10.
Então a briga está assim, 7, né? bem ida. Vamos acompanhar. Bom, Beleza. é isso, né? Emílio, o Camões, tem mais alguma novidade, não? Tenho, claro que tenho. Com 4 jornadas de antecedência, amigo, o Desportivo de Monção é campeão e o ano que vem estará na Liga Portugal. Amigo. Isso é um feito. Ontem foi uma festa em Monção, amigo. Que legal. Teve carro de bombeiros e tudo. Por isso que o Camões atrasou um pouquinho. Ele estava comemorando, estava nos copos. Vão antecipar a Feira da Foda. Eita, nós, hein, Camões? Festa em Monção, que beleza, hein? Então tá bom. Então, Bom final de semana. Tchau, pessoal. um abraço, Camões, um abraço, Emílio. Um abraço. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet. O endereço é www.luzanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail grupoluzanet@gmail.com. Repetindo, grupoluzanet@gmail.com. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Basta procurar por Grupo Luzanet. Você pode rever esta e outras edições do programa Navegar é Preciso também no YouTube. Basta digitar Programa Navegar é Preciso. Luzanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso. Nos descontos. Lusa do Canindé, hein, Nelson? Muita informação Lusa essa do semana. Canindé, que fez algumas contratações essa semana, né, Lourenço? Na verdade, assim, Nelson, só oficialmente falando, só o Lohan foi confirmado, tá? Não teve mais nenhum anúncio. Aí tem com a saída do Rafael Santos para Chapecoense, se falou muito que tá vindo o goleiro João Paulo lá da Chapecoense para a Portuguesa, né? Porque a Portuguesa ficou só com o Bertinato no gol, né? E os meninos da base subiram agora da base. Então parece que como o Rafael Santos está sendo emprestado para a Chapecoense, tá vindo em troca em definitivo o João Paulo. Só que a Portuguesa não anunciou, não. Pelo menos nas redes sociais não apareceu nada aqui oficialmente, porque a Portuguesa costuma pôr o display do jogador com a camisa, os dados dele, e não veio, não se falou nada. E mesma coisa com o zagueiro da Inter de Limeira lá, que a Portuguesa está negociando aí para vir jogar na zaga, até porque o Maurício parece que pediu para sair também, porque Isso. viu que não ia ter muita chance, né, na zaga, e pediu para sair. Aí fez um acordo com a Portuguesa, não se sabe para onde ele vai, mas ele rescindiu o contrato com a Portuguesa. Acho que a Portuguesa não vai receber nada, só rescindiu amigavelmente, e ele vai procurar alguma coisa para fazer em outra série aí, né, Nelson? Eu acho o Maurício assim, uma opção, pai. Mas esse Alisson Dutra aí da Inter de Limeira, fala, pô, mas o cara caiu no Campeonato Paulista. Mas a Inter de Limeira, ela não tomou muitos gols, viu? Exceto aquele jogo contra o Palmeiras, contra o Santos, né? O Santos fez até gol olímpico, o Neymar, né? Pelo amor de Deus. Exceto aquele jogo que a Inter de Limeira tomou muitos gols, no campeonato inteiro não tomou muitos gols. E esse zagueiro em particular, ele me chamou a atenção no jogo da Portuguesa contra a Inter de Limeira. Foi uma boa partida desse rapaz aí, né? A Portuguesa tem o Gustavo, tem o Robson, tem o Biazos e agora teria esse rapaz aí. Eu acho que a defesa está muito boa, né? Ainda tem o Cauã, né? Que é aquele rapaz que jogou a Copa Paulista o ano passado também, zagueiro, continua lá no elenco, aliás, está treinando. Tem o Wellington. Quanto ao goleiro, Lourenço, sei lá, a Portuguesa tem aí o Bertinato, esse rapaz é da Chapecoense, que é um rapaz novo, estaria vindo em definitivo, né?
E goleiro precisa ter no mínimo, miseravelmente, 3, né? Precisa ter, porque goleiro sabe como é que é, né? Se machucou, fica difícil. E goleiro também costuma tomar cartões, tal, pulseira, essas coisas. Então é sempre bom ter goleiros experientes também, né? O Rafael Santos é um goleiro experiente e tal, mas sai bem com os pés, mas goleiro, em primeiro lugar, tem que defender bem. E o Rafael Santos não caiu no gosto da torcida, essa que é a verdade, né? Então, muita gente comemorando a saída do Rafael Santos, se bem que é por empréstimo, né? Ele volta, tem contrato até final de 26. Então, a Portuguesa fez um jogo ontem, né, Lourenço, contra o São Bernardo. Então, o jogo foi no Canindé, né? Foi no Canindé. A princípio tinham dito que o jogo seria em São Bernardo, né? Mas eu acho que por causa das chuvas, não sei o que, o Canindé, como ninguém tá utilizando, né? Até para preservar lá o 1º de maio lá em São Bernardo, o pessoal trouxe o jogo aí pro Canindé. E só que o Canindé não está sendo usado, né? Não foi um jogo um amistoso, foram três períodos de 40 minutos, né? Exato. Vamos dizer assim, foi um coletivo de 40 minutos, em 3 tempos de 40 minutos. A Portuguesa começou com o Bruno Bertinato, né, com o Thales na lateral, o Gustavo Henrique, o Biazos e o Pedro Henrique. No meio-campo, o Barba, o Denis e o Cristiano. No ataque, o Everton Messias, o Eric, que chegou aí, é uma das novas contratações, ele que estava lá no Maguari, é o Suco, lá de Pernambuco. E o Iago Dias, que veio lá na primeira leva do fim do ano e não jogou o Campeonato Paulista por causa de problemas particulares, aí, que ele estava com problema familiar, ele ficou afastado aí e agora está voltando aí aos treinamentos e começou esse jogo, esse coletivo aí contra o São Bernardo. Durante a atividade, né? O Iago Dias é aquele que era da Ponte, é isso? Isso, exatamente. Tá meio gordinho, né? Durante os outros dois, a Portuguesa tomou o gol no primeiro dos 40 minutos lá, né? Quando estava jogando essa galera aí. Depois o Cauã ainda botou, durante os outros 2 períodos de 40 minutos, entrou Ciência, né? Na lateral, o Cauã na zaga, o Wellington também, o Matheus Leal, que é uma das contratações lá na lateral esquerda. O Tauan também entrou, o Matheus Nunes, o Curuá, né, que também é uma das contratações, o Portuga também teve a oportunidade de treinar, o teu amigo Igor Torres, atacante aí também, teve oportunidade. O Rildo também jogou um pouquinho, o Lohan, que chegou aí essa semana, né, da Portuguesa Carioca, né, ele que tem 29 anos, e o Cauê Dias, que é aquele menino que entrou aí também no Campeonato Paulista, e o David Santos também treinaram. Quem eu senti falta, o De Paula, o teu parente aí, o De Paula, que chegou agora, não treinou. Será que já está machucado? E o Robson também, né? O Robson, a gente sabe que ele está fazendo tratamento. Né? Ele deu aquela contusão lá no último jogo lá, já nem jogou, então estava meio baleado, estão preservando ele, eu acho, né? Apesar que ele hoje, né, Nelson, vamos ser honestos, hoje ele é reserva da Portuguesa. Sim. O Gustavo e o Biazos, eles são, a gente pode considerar eles a dupla titular, né, Nelson? Sim, mas tem que botar os jogadores. Ele botou todo mundo para jogar. O Robson, muito provavelmente, está lesionado, assim como o Franco, né? O Franco tem problema até na justiça, né? Se eu não me engano, tá com. A Portuguesa está tendo que manter ele aí por causa da contusão. Ele entrou na justiça, se eu não me engano. Tem uns rolos aí com o Franco. Então é melhor nem comentar. Quem tá machucado também fazendo tratamento é o Marco, né? O zagueiro, que também era lateral esquerdo. O Marco também tá fazendo coisa. E tem o Paes também, né? O Paes ainda continua mamando na Portuguesa? Continua, né? Acho que continua. E o lateral, tem outro lateral esquerdo também. O Hipólito, ele operou o joelho, né? O Hipólito, coitado. Esse só volta no ano que vem, esse aí. Não tem jeito. É essa situação. A Portuguesa estreia
no sábado, né, Lourenço? Ou domingo, né? Ou domingo. Você quer lá em Saquarema, né? Às 16, às 17, às 15, que horas você sabe? Às 11 da manhã, Quer dizer, um absurdo. Aliás, Lourenço, eu não consigo entender por que a Série D, que tem 64 clubes, não iniciou ainda. Não dá para entender. Quer dizer, a Série A já está na segunda rodada, semana que vem vai ser a terceira rodada, e a Série D não começou. A Série B já começou, acho que mas a Série A e a Série B, eles têm 38 partidas, né, Nelson? 38 coisas. Na Série D, por exemplo, não vão ser tudo isso, Nelson. A gente vai ter só a primeira fase acho que com 14 jogos, e depois começa os mata-matas, né? Então vai acabar. O total para subir, se for bem, logicamente, for avançando, são 22 partidas. Então, vamos torcer que a Portuguesa faça os 22 jogos, né? Para poder subir para a Série D, que é o sonho e o desejo aí da torcida, da SAF, de todo mundo, obviamente, né? Então, e a SAF não anunciou ainda a tua cidade como sede oficial, né? Ficaram enrolando aí e não. Ainda não, né? No dia da semana retrasada, quando o Bourgeois deu a entrevista coletiva, ele falou: não, amanhã a gente já bate o martelo. O amanhã já faz quase 15 dias. Oficialmente nada resolvido, né? Então, vamos ver, né? Vamos ver, mas tudo leva a crer que os jogos serão realmente aqui. Você que tem aí um patrocínio aí do Pacaembu, que banque as despesas, né? Porque o Pacaembu, lá, o nosso amigo Eduardo Varela, lá da Alegra, ele deve ficar ali com a brocha na mão. Fazer o que com o Pacaembu? Em todo caso. Semana passada teve show do Luan Santana lá, acho, se eu não me engano. Uhum. Mas o Pacaembu vai para esse tipo de casa coisa. De show. O objetivo principal deles é isso. Bom, é isso, né, Lourenço? Vamos ver se a Portuguesa começa com o pé direito, com os dois pés, né, no peito do Boa Vista. E o Boa Vista, que eu tive vendo aí os últimos jogos do Boa Vista, é o rei do empate, hein? Pelo amor de Deus, acho que dos últimos 8 jogos empatou 7. Nossa. Então, é o rei do empate, inclusive com times grandes, né? Empatou com o Botafogo, você vê que o Botafogo jogou. O Portuguesa também, né? O Campeonato Paulista só empatou aí. É verdade. É verdade. Olha. Dá para cravar aí um empate. Um bom palpite para esse jogo é um empate. Olha, realmente, nós vamos esperar. E o Renan Peixoto, hein, Lourenço? Estreou. Ele entrou e fez o gol. Tem estrela, hein? A bola sobrou no pé dele, né? O centroavantão típico, né? Tá ali na área, escreveu, não leu, é gol. Então, mas ele tinha mais o que fazer, tava nem goleiro. Mas ele tava lá. Esse é o do artilheiro. Eu esperava que ele tivesse feito aquele primeiro gol contra o Novo Horizontino, que ele pisou na bola, sei lá que diabo que ele fez, que perdeu aquele gol feito. Poderia ter sido melhor, né? Podia ter aproveitado aquele lance. Dessa vez ele aproveitou lá no Atlético Paranaense, ganhou. Acho que foi contra o Paysandu, lá em Belém, né? Lá em Belém, que é um jogo difícil. E ele tem sorte mesmo, né? Eu lembro o primeiro gol dele na Portuguesa foi aquele contra o São Paulo, que ele escorregou. Acabou fazendo gol. É um cara esperto e é bom que ele faça sucesso mesmo, né, Lourenço? Porque a Portuguesa tem parte do passe dele, né? Então, se for vendido no futuro, né? É isso aí. A Portuguesa dá uma beliscadinha aí. Mas é isso, expectativa enorme. Eu já estava crente que o jogo, a estreia da Portuguesa ia ser ontem, rapaz. Porque eu fui ver só semana que vem, né? Tá chegando aí, vamos ver a Portuguesa. Eu já estava assim preparando a pipoca e o vinho, né? Mas não teve jeito, vai ser só semana que vem. Vamos torcer, né, Lourenço? Exatamente. Bom, estamos chegando ao final do Navegar é Preciso, aniversários da semana. No dia 10, fazendo aniversário, a minha prima Marli, um beijo para ela. E você aí tá fazendo aniversário? Tá fazendo? Pô, cara,
Parabéns, muitas felicidades, muita saúde, sucesso sempre. E vamos chegando ao final de mais uma edição do Navegar é Preciso, mandando abraços a todos que se conectaram com a gente aqui neste domingão. Alberto Miranda, o André Machado, Angela Gonçalves, Antônio Carlos Caldeira, o Antônio Oliveira, o Arthur Cabreiro, o Augusto Ferraz, o Carlos Faria, o Carlos Fernandes, o Carlos Valente, a Carolzinha Marques, o Eduardo Teixeira, o Edivan Rodrigues, o Fernando Antunes, o Fernando Jesus, a Gasparina Rodrigues, o Gustavo Paulo, o Joaquim Pereira, o Jorge Osmaninho, o Zé Carvalho, o Zé Moura Souza, Luiz Costa, Maria de Jesus Amaral, Mário de Oliveira, o Maurício Mazzoli, o Nelson Duval Júnior, o Nelson Silva, o Norberto Rocha, o Paulinho Marques, o Paulo Souza, o Roberto Fernandes, o Thiago Rodrigues, o Virgínio Amaral, a Vitalina Costa. Mandar um beijo para minha esposa Grace, a dona Fátima, Mariane, a tia Helena, a tia Marina, a Simone, o Adilson, o Miguel, o Thiago, dona Marilene, o seu João, o Sidney, a Fátima, o Samuel Duarte, meu tio Lílio, minha tia Maricia, a Amélia, a Bruna, Fernando Neto, o Orlando, a Rose, a Esther Sagalho, o Leonardo, a Simone, o Felipe Vinícius, o Albano, o Márcio, minha madrinha, a dona Maria, o Christian, a Raquel e a Lisa, sempre ligados no Navegar é Preciso, Nelson. É isso aí, Lourenço. Vamos deixando aqui um abraço a todos os internautas que nos prestigiam e aos jornais que colaboram com as notícias e a equipe do Navegar, eu, Lourenço e o Emílio, que financiam por idealismo a emissão desse programa. Lembrando sempre que as colocações aqui feitas são independentes, espontâneas e democráticas, representando a opinião pessoal de cada um. Voltaremos no próximo domingo ao vivo no facebook.com/Grupo Luzanetti. Você pode ver esse e outros programas também no YouTube. É só dar uma busca lá para o programa Navegar é Preciso. Um bom domingo a todos, um grande abraço e tchau. Tchau. Luzanetti. Luzanetti.